neoglicogênese, também conhecida por gliconeogênese. Nessa tabela, temos uma lista de aminoácidos glicogênicos e alguns são mistos, porque podem ser glicogênicos, como também cetogênicos. E o que é isso? Um aminoácido é glicogênico quando ele pode ser convertido na D-glicose, aumentando a síntese líquida de glicose. E ele é cetogênico quando ele fornece, no seu metabolismo, o acetil-CoA. Então, o piruvato pode ser formado a partir de vários aminoácidos. O piruvato é um componente da glicólise e também pode entrar na gliconeogênese, chamada também de neoglicogênese. Então, temos a alanina, a cisteína, a glicina, a serina, a treonina, e o triptofano está marcado com asterisco porque o triptofano é aromático e os 3 aminoácidos aromáticos são glicocetogênicos. Podem fornecer carbonos para formar a glicose, como também para formar o acetil-CoA. Nós temos outros 3 marcados também como glicocetogênicos. Nós vamos ver. Formando o succinil-CoA, que é um componente do CID-Krebs e que pode circular por essa rota e formar o oxalacetato, que é utilizado na gliconeogênese. Então, os aminoácidos convertidos em succinil-CoA podem chegar até a formação da glicose. A isoleucina é mista, certo? Porque ela pode fornecer carbonos para a glicose ou para o acetil-CoA, e nós temos os demais, a metionina, os glicogênicos, treonina e a valina. Na forma de alfa-cetoglutarato, né, nós temos alguns aminoácidos, certo? O alfa-cetoglutarato é um composto de 5 carbonos que passa por uma descarboxilação no CID-Krebs, mas ainda fica com 4 carbonos que pode aumentar a síntese líquida de glicose. Então, nós temos a arginina, o glutamato, a glutamina, a histidina e a prolina, que podem fornecer o alfa-cetoglutarato, um componente que pode chegar em glicose. O fumarato pode ser formado a partir da fenilalanina, que é um aromático, assim como a tirosina. Então, os 3 aminoácidos aromáticos estão marcados com asterisco, certo? E além de outros. Esses 3, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, os 3 aromáticos são glicocetogênicos. Também nós ainda temos a isoleucina e a treonina, que não está marcada aqui, mas a treonina já é considerada também glicocetogênica. Ou seja, são 5 aminoácidos que podem fornecer glicose ou acetil-CoA, certo? Formando oxalacetato, nós temos asparagina e o aspartato. São aminoácidos que podem formar o oxalacetato e, dessa forma, entrar na via de gliconeogênese. Mas vocês olhando aqui, vocês podem encontrar até 18 aminoácidos, mas vocês não encontram 2. Quais são os 2 que estão faltando? Vamos ver. É a lisina e a leucina, não estão nessa lista. Por quê? Porque a lisina e a leucina são cetogênicos, sendo que a leucina fornece apenas o acetil-CoA e a lisina pode fornecer acetil-CoA, como também acetoacetil-CoA, certo? Que pode ser clivada e formar 2 moléculas de acetil-CoA. Então, os cetogênicos não fornecem a glicose porque não aumentam a síntese líquida de glicose na célula. Nessa figura, nós temos uma visão geral da glicólise e do processo de gliconeogênese. A glicose está marcada de vermelho, certo? E está no sentido de cima para baixo. E a gliconeogênese está de baixo para cima. Conforme nós podemos ver, há 3 reações irreversíveis na glicólise, que corresponde exatamente aos passos regulatórios. Então, nós temos a reação catalisada pela hexocinase na glicólise, aqui, a reação catalisada pela fosfofructinase 1 da glicólise
E a reação catalisada pela piruvato cinase, que converte o fosfenol piruvato em piruvato. Essa reação é catalisada pela piruvato cinase. Então, esses pontos são irreversíveis, muito deslocados do equilíbrio químico e a reação inversa é desfavorável. Então, para esses pontos, é preciso que haja, na gliconeogênese, um processo de retorno. Então, a gliconeogênese não é exatamente o inverso da glicólise, porque há 3 pontos de controle da glicólise que precisam ser contornados na gliconeogênese. Então, são outras reações. Então, a gliconeogênese precisa converter o piruvato no fosfenol piruvato e essa reação acontece sob a ação de 2 enzimas. Primeiro, a piruvato carboxilase, que aumenta um carbono do piruvato, formando o oxalo acetato. Depois disso, nós vamos ter a formação do fosfenol piruvato pela PEPCK, fosfenol piruvato carboxicinase. Então, vamos ver essa via com muitos detalhes. Temos aqui uma visão geral da gliconeogênese em humanos. Quando o piruvato entra na gliconeogênese, certo? Se esse piruvato for resultante de um processo aeróbio, ou pode ter vindo de aminoácidos, né? Então, o piruvato entra na mitocôndria, forma oxalacetato, e que utiliza o NADH mitocondrial, certo? Para redução e formação do malato. O malato tem um transportador de carboxílico na membrana interna da mitocôndria. Então, ele vai passar a membrana e chegar ao citosol, sendo convertido pela malato deshidrogenase citosólica no oxalacetato, certo? Então, essa reação forma NADH citosólico. A fosfenolpiruvato carboxinase, né, ou simplesmente PEPCK, ela converte o oxalacetato em fosfenolpiruvato, que tem 3 carbonos. Então, é uma reação de descarboxilação. O fosfenolpiruvato agora será submetido a várias reações que são exatamente inversas da via glicolítica, chegando à formação da frutose 1,6 bifosfato, o nosso próximo ponto de retorno. Mas também há uma outra possibilidade para o piruvato, né? Quando ocorre no fígado a captação de lactato, né, que vem do sangue, então o lactato é convertido no piruvato, né, com a formação do NADH citosol, tá certo? Então, a gliconeogênese é uma via que consome NADH. Então, esse mecanismo fornece NADH citosólico para a gliconeogênese. Nesse caso, o piruvato, ao entrar na mitocôndria, ele é convertido pela piruvato carboxilase a oxalacetato, semelhante a essa outra entrada de piruvato. Mas também há uma PEPCK mitocondrial. Então, a fosfenolpiruvato carboxinase PEPCK mitocondrial converte no fosfenolpiruvato, que é transferido para o citosol. Então, nesse mecanismo, a formação do NADH, né, aconteceu com a conversão do ácido lático no piruvato, tá certo? Aqui nós temos o passo a passo da gliconeogênese, que também é chamada neoglicogênese. Então, nós temos o piruvato, que entrou na mitocôndria, ele é carboxilado pela piruvato carboxilase, uma enzima que usa a biotina, que transfere CO2, uma reação que consome ATP e forma o oxalacetato. O oxalacetato, né, é convertido em malato com a oxidação do NADH, né? Aqui são enzimas mitocondriais. O malato passa a mitocôndria, porque tem um transportador específico, e no citosol é convertido em oxalacetato, né, com a formação do NADH. Isso é importante porque o NADH agora está disponível para a gliconeogênese. Em seguida, nós vamos ver como o oxalacetato vai prosseguir
nessa, digamos assim, gliconeogênese. Então, continuando. Agora, estamos falando de reações do citosol. Tá certo? Então, o oxalacetato, né? Ele é convertido pela fosfenolpiruvato carboxcinase, que é o nome mais adequado da enzima, tá certo? E ela também é chamada PepsiCar, em fosfenolpiruvato. Agora, as próximas reações, vamos até chegar no próximo ponto de retorno, as reações serão reversíveis. Então, é apenas uma inversão mesmo da via glicolítica. Então, o fosfenolpiruvato vai receber água, certo? E na presença de potássio e magnésio, e da enzima enolase é convertido no 2-fosfoglicerato, tá certo? Então, o grupo fosfato está no carbono 2, certo? O 2-fosfoglicerato, sobre a ação da fosfoglicerato mutase, é convertido no 3-fosfoglicerato. Apenas uma transferência do fosfato para o carbono 3. Continuando essa rota de gliconeogênese, podemos ver que, vamos começar aqui embaixo, viu? O 3-fosfoglicerato vai ser agora convertido num composto de alta energia. Então, vai gastar ATP, não é? E a enzima é a fosfoglicerato cinase. Esse termo quinase não usamos mais, certo? É no inglês. Então, forma-se 1,3 bifosfoglicerato ou 1,3 BPG, certo? Um composto de alta energia. Que, sobre a ação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, certo? Vai formar o gliceraldeído 3-fosfato, tá certo? Então, tudo aqui é multiplicado por 2, porque o piruvato tem 3 carbonos. São necessários 2 moles de piruvato para a formação de 1 mol de glicose. Todas as reações em que há 3 carbonos são multiplicadas por 2 até chegarmos a 1 hexose, né? Então, o gliceraldeído 3-fosfato pode ser convertido na dihidroxiacetona-fosfato se a célula tiver outros objetivos a seguir. Mas se o objetivo é a gliconeogênese, 2 moles de gliceraldeído 3-fosfato vão ser convertidos em 1 mol da frutose 1,6 bifosfato, certo? Pela frutose bifosfato, aldolase. E agora, você pode perguntar, na via glicolítica, a formação da frutose 1,6 bifosfato ocorre numa reação irreversível. E agora, na gliconeogênese, pode haver a reação inversa? Não. Nós teremos um contorno. Considerando aqui que a frutose 1,6 bifosfato, ela não vai poder ser convertida diretamente para frutose 6-fosfato pela fosfolicinase 1, porque essa reação, no sentido da glicólise, é uma reação irreversível. Então, nós temos agora um contorno. O contorno é feito com uma outra enzima, com uma fosfatase. Então, vamos usar a frutose 1,6 bifosfatase. Então, essa frutose, ela vai remover do carbono 1 esse fosfato, certo? Ficando somente do carbono 6. Então, nós temos a defrutose 6-fosfato. Isso é importante porque esse retorno, esse contorno, é um ponto também de regulação da gliconeogênese. Em seguida, nós temos uma inversão de uma reação da glicólise. Então, a fosfoglicoisomerase pode converter nos 2 sentidos essas hexoses. Então, a frutose 6-fosfato é convertida na glicose 6-fosfato, na gliconeogênese. E agora surge mais uma questão, né? Então, esse ponto é uma reação de inversão da glicólise. Mas agora, a glicose 6-fosfato vai sair como? Do fígado para o sangue, certo?
precisa de outra fosfatase, da glicose 6-fosfatase. Aqui nós temos o terceiro ponto de contorno, certo? Então, na glicólise nós tínhamos no fígado a glicosinase e no músculo a hexocinase. Mas na gliconeogênese, que acontece no fígado e rins, nós temos a glicose 6-fosfatase. O músculo não possui essa enzima. O músculo não envia glicose livre para o sangue. Por quê? Porque a glicose 6-fosfato não passa a membrana plasmática. Então, aqui, a glicose 6-fosfatase é uma enzima que vai hidrolisar o fosfato da posição 6, gerando a glicose livre, que pode ir para o sangue. Então, o fígado e rins podem enviar glicose para o sangue, sendo que o fígado é o grande responsável para manter a glicemia em períodos de jejum, seja pela glicogenólise, seja pela gliconeogênese. Com a glicose 6-fosfatase, isso é possível. Temos aqui o conjunto de reações da gliconeogênese. Então, o piruvato, você pode dizer que ele foi carboxilado com CO2 ou bicarbonato, formando oxalacetato, que deu origem ao fosfenolpiruvato, que são reações de contorno. As reações em preto são reações comuns com a glicólise, ou seja, houve apenas a reação inversa da via glicolítica. Então, nós temos todos esses passos, que é o inverso da via glicolítica, até chegar no gliceraldeído 3-fosfato, sendo necessário 2 moléculas dessas para que tenhamos a frutose 1,6 bifosfato, tá certo? Outro ponto de contorno. Então, nesse ponto, nós temos a frutose 1,6 bifosfatase e gera a frutose 6-fosfato. Temos um ponto comum à glicólise, apenas por inversão, para converter a frutose 6-fosfato em glicose 6-fosfato e, finalmente, a hidrólise do fosfato da posição 6 pela glicose 6-fosfatase, gerando a glicose livre que vai para o sangue. Então, a reação final, 2 moles de piruvato, 4 moles de ATP, 2 moles de GTP, 2 NADH, mais 2 H+, mais 4 moles de água, vão gerar 1 mol de glicose, mais 4 moles de ADP, 2 moles de GDP, 6 fosfatos inorgânicos e 2 moles de NAD+. Temos aqui uma visão completa da gliconeogênese. Então, vocês podem observar que as enzimas piruvato carboxilase, fosfenolpiruvato carboxinase, certo? Então, até a formação do fosfenolpiruvato fazem parte do primeiro contorno, certo? O primeiro contorno é tudo isso. Depois nós temos várias reações, 1, 2, 3, 4, 5 reações, até chegar na frutose 1,6 bifosfato. E vamos ter agora o segundo contorno, porque o passo da glicólise é irreversível, então esse passo na gliconeogênese tem que ser com a reação diferente. Então, a frutose 1,6 bifosfatase vai atuar aqui. E o último passo de contorno é entre a deglicose 6-fosfato e deglicose livre, pela glicose 6-fosfatase. Então, o fígado e rins possuem essa enzima e podem completar o processo de gliconeogênese.